há uns 8 anos atrás e depois nunca mais apareceu no mercado. Não foi apresentado no cinema, então ele não é muito conhecido. Mas o romance Casos Negros, né? Só um minutinho. Ele, é, ele, é, ele já ele é bastante conhecido, né? Principalmente para quem trabalha com literatura antiliana. E, e eu tentei fazer aí um paralelo entre esse livro que trata da história de um menino que é influenciado por um griot, né? E essa influência do griot, da cultura oral, vai de alguma forma marcar na escrita dele. Então, ele tanto é que esse menino, que é um romance autobiográfico, mais tarde vai virar um escritor, né? E é o Joseph Herzog. Então, é um romance que foi escrito em 1950 e depois vira filme em 1983. E aí eu vou tentar falar um pouco desse filme no sentido de como a cultura oral pode, de alguma forma, estar contribuindo para a formação do leitor. Porque quando a gente pensa na formação do leitor, a gente pensa muito na cultura escrita e pouco na relação com a cultura oral. Então, o griot, para quem não sabe, são os contadores de histórias na África. Então, na África, a forma de difusão do conhecimento é via oral, principalmente. Né? Então, a gente tem os contadores de histórias, que são chamados tradicionalistas, e junto com os contadores de história, nós temos uma outra casta, que é os domas, que também são difusores de conhecimentos, mas são conhecimentos de uma outra ordem. São os conhecimentos da formação de ofício. Né? Então, a gente vai ter o sujeito que vai formar o tecelão, o sapateiro, o ferreiro. Então, e todo esse conhecimento se dá via oral, pela experiência oral. Então, são esses dois sujeitos, essas duas castas, né, que têm até um certo prestígio na África, que vão difundir os conhecimentos produzidos. Né? A maior parte dos conhecimentos se dá via oral. Isso está, com certeza, de um tempo para cá, diminuindo. Mas na época em que o autor relata essa história, que é 1930, o griot ainda é um sujeito com muita força, né? Na sociedade. Então, vamos passar um pouquinho. Aqui a gente tem uma imagem, né? O cartaz, né? E aqui a gente já dá para ter uma ideia do que o filme vai tratar, né? O filme vai tratar, na verdade, de um menino que mora Casas Negras, não é bem casa negra, é um lugar, uns barraquinhos assim, né, de zinco, né? E esses barracos ficam bem perto de um canavial. E ele é criado por uma senhora, que é a avó dele, né, a Mantine, e o sonho dela é que ele seja alguém importante. Então aqui a gente vai ver dois mundos, né? O mundo do canavial e o mundo da escola, porque esse daqui é o uniforme que ele vai usar para ir para a escola na capital. Então aí a gente tem dois mundos aí, né? Então, e são esses dois mundos que vão formar o José Hassan. Né? O José Hassan ele vai viver no canavial, vai ter contato com o griot e, por outro lado, vai também ter contato com a escola, que vai dar um outro tipo de formação para ele, para que ele venha também a se tornar um escritor. A gente pode trocar, né? Esse filme ele trata de muitas questões, raciais, questões do negro sendo usado como objeto sexual, são várias temáticas, né?
mas eu só vou abordar aqui a questão do griot, que inclusive ele vai até a metade do filme, ele morre, mas a gente percebe que no desenvolver da trama, ele é peça-chave no desenvolver de toda a história. Então, a gente vai tentar, a gente vai pensar um pouco no Meduse, que é o personagem que eu vou tratar, que é o griot, né? E como, por meio dele, por meio da cultura oral, ele consegue fazer com que o José Hassan amplie o horizonte e encontre a sua própria forma de se expressar. A gente pode, ao compreendermos o papel do griot nas diferentes sociedades do continente africano, podemos ampliar, então, aí sim, a noção de cultura oral e o papel da literatura oral na formação do leitor. E aí eu botei esse pequeno depoimento do Manuel Rui, que é um escritor da Angola, para a gente pensar, então, essa questão da escrita relacionada com a questão da identidade. Não posso matar o meu texto com a arma do outro. Vou minar a arma do outro com todos os elementos possíveis do meu texto. Invento outro texto, interfiro, desescrevo, para que conquiste, a partir do instrumento escrita, um texto escrito meu, de minha identidade. Os personagens do meu texto têm de se movimentar como no outro texto inicial. Tem de cantar, dançar, em suma, temos de ser nós mesmos. Assim, reforço a identidade com a literatura. Então, a literatura é um espaço, sim, de identidade, é um espaço de disputa, de sentidos. E o José Hassan vai construir uma identidade que vai superar todo aquele modelo que a escola dita e impõe. Nesse espaço, então, a gente vai ter, para ele construir essa identidade, a gente vai ter dois espaços aí. O canavial, a avó, as crianças que brincam com ele, que de alguma forma existe aí as brincadeiras, né, de cultura oral, que aí eu vou mostrar como isso de alguma forma vai marcar a identidade dele também. E do outro lado, a escola, né? E os bequés, né, que são os brancos, que de alguma forma impõem uma ideologia, né, que para ascender socialmente tem que se comportar tal como os brancos. Então, essa é esse jogo que a gente vai ver. Inclusive, no filme tem um outro personagem, que é o Rodolfo, que ele é filho de negro, mas em nenhum momento ele se assume como tal. Né? Que ele acha que a boa situação é você reproduzir o valor do branco. E o José Hassan, ele é justamente esse contraste. Né? Ele preserva a identidade dele africana. E isso é reforçado cada vez mais pelo griot. Nesse jogo discursivo, podemos identificar um processo de disputa de vozes. De um lado, a voz impressa na escola, e de outro, a voz encarnada nos gestos, na entonação, na expressão facial do griot. Né? As duas formas de representação da subjetividade humana possuem o seu estatuto literário. E aí, o menino José vai lidar com essas duas visões. O filme, de alguma forma, vai retratar essa tensão entre a cultura escrita e a cultura oral no processo de formação identitária e nesse trabalho também de redação, porque a gente vai ver dois momentos, duas aulas de redação em que essa expressão da cultura oral vai se expor, vai se revelar nos textos do José Hassan. Então, a gente pode pensar que, dependendo da concepção de literatura,
adotada, a noção de formação identitária pode ganhar sentido de engajamento, emancipação, ou mero instrumento de reprodução de valores. A gente tem uma crítica, né, de alguns autores, né, desde já de Câmara Cascudo, né, como a cultura oral é colocada à parte, né? Tem até um dizer que eu acho interessante, que o Câmara Cascudo fala, ele fala o seguinte: a literatura oral é como se não existisse. Ao lado daquele mundo clássico, clássicos, românticos, naturalistas, independentes, digladiando-se, discutindo, cientes da atenção fixa do auditório, outra literatura, sem nome em sua antiguidade, viva e sonora, alimentadas pelas fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, espécies, finalidades, vibração e movimento, continua rumorosa e eterna, ignorada e teimosa, com um rio na solidão e cachoeira no meio do mar. Então, o Câmara Cascudo faz uma imagem bastante interessante, né, para a gente pensar sobre o lugar da cultura oral e como é que ela, inclusive, vai sendo levada para a escola. Isso eu falo porque eu sou professor de metodologia de ensino língua portuguesa e uma das coisas que eu peço para os alunos é contarem história, levar a literatura para a sala de aula. Então, o próprio ato de ler, às vezes, é um ato seco, é um ato sem vida, né? Que não começa com uma conversa, que não começa na relação com os sujeitos que estão ali, né? Então, a literatura, para ser viva, ela tem que ter esse momento de interação, né? Tem que ter uma outra coisa que a gente fala, que é a performance, né? A palavra em movimento, em ação. Falar a palavra em movimento. Caiu. Deus me livre. Você tem um paninho aí? Meu Deus, lascou. Nunca caiu água nesse computador. Mas acho que caiu um pouquinho. Só um minutinho, gente. O problema é... Eu estou preocupado dele escangalhar. Só um minutinho, tá? É que eu sou meio estabanado. Obrigado. Você sabe que um computador é uma memória mais que viva, né? Acho que isso é bom. Então vamos lá. Paramos aí, né? Na questão da cultura oral. E aí, a gente pode passar, né? Então, quando se inclui, né, a literatura como objeto de investigação, né? E aí a gente pode já passar, que a gente vai ver, eu vou apresentar 4 ceninhas pequenas, né, do filme, que vai dar uma ideia, né, para vocês do que é o filme, da discussão que acontece, né? As cenas são bastante interessantes, né? Um fato que acontece na narrativa, na contação de história, é que geralmente essas contações de história elas acontecem à noite, né? Inclusive tem todo um lado místico, né, nessa relação, né? Eles acreditam, por exemplo, que o céu cai se você contar a história de dia, pode dar azar. Tem todo um misticismo né, dentro dessa questão da contação de história à noite. Sem falar que à noite também revela o nosso ser mais íntimo, está ali na noite, né? Tudo que você quiser saber é na noite que você vai descobrir esse jeito. E o Griot, o Meduse, ele vai falar um pouco sobre a história de como aquele povo, né, que está lá na Martinica chegou lá.
porque eles chegaram escravizados, né? Eles chegaram, foram colonizados pelos franceses, foram capturados e foram para a ilha para plantar cana, né? Então esse griot que conta a história do avô, né? Então ele vai contando essa história de dominação. Se não fosse esse griot, José Hassan talvez não tivesse a consciência da sua origem, né? Então a gente essa cena, por exemplo, é uma cena que é contada no escuro, mas tem todo um ritual de acender o cachimbo, acender a fogueira, e ele fica encantado com a fala, com a história do Meduse. Então, tá meio fora de foco, né? Mas eu leio aqui, né? Os homens brancos nos perseguiram, nos lançaram dias pelo mato. Eles nos levaram para o alto mar. Um dia chegamos aqui. Eles nos venderam para cortar a cana desses brancos que chamamos de bequés. É cric, é crack. A cultura africana, né, tem uma brincadeira. É cric, é crack. Eles têm umas onomatopeias para testar a interação, né? E é nesse processo que vai se dando a contação de história. Eu era menino quando os negros desceram das colinas com paus, facões, fuzis e tochas, invadiram a ilha de Saint-Pierre, invadiram as casas. Pela primeira vez, os negros viam os brancos tremendo, se trancando em suas lindas casas e morrendo. Foi assim que a escravidão acabou. É cric, é crack, diz José. Os bequéis são dom de todas as terras. A lei proíbe que nos chicoteiem, mas nos obriga a pagar direito. Mas não nos obriga a pagar direito. Se o senhor fosse à África, eu iria junto, sabe? Meduse. Infelizmente, filho, Meduse nunca irá à África. Não. Eu não tenho ninguém lá. Só quando eu morrer. Que o meu corpo estiver lá embaixo, é que eu irei para lá. Não posso te levar. Aí ele pega um amuleto. Voltaremos todos um dia para a África. Não se preocupe. É cric, é crack. Toda história é boa. É cric, é crack. Babu, babu, biá. Era uma vez um preto velho, triste e feio. Um mentiroso, eu diria feio como Meduse. O velho falava da sua terra. É cric, José, é crack. Mr. Cric, Mr. Crack. Esse país se chama África. A terra do meu pai, a terra do teu pai. É cric, é crack. Então, o tempo todo, o diálogo entre eles é um jogo de onomatopeias e que vai levando essa interação e o menino fica fascinado com aquele jogo de contar a história dos seus antepassados e, ao mesmo tempo, brincando com as palavras. Isso que vai seduzindo e vai fazendo com que aquela história fique incorporada. Depois, a gente tem uma interessante, que é o seguinte: o Meduse, ele ocupa dois papéis, né? Por conta dessa questão da diáspora africana, que ele não está mais na África, e na África você teria o Doma e você teria o Griot. Em Martinica, você não tem isso. Você tem simplesmente um velho que vai trazer todos esses conhecimentos dos antepassados. Então, o Meduse, ele ocupa tanto o papel do Griot quanto do Domas. E aí, uma outra cena que é apresentada, já não mais à noite, no dia, é justamente para falar sobre a natureza. Porque ele agora, o Griot, ocupa o papel de Doma, ou seja, de esclarecedor do funcionamento da natureza. E esse funcionamento da natureza, na África, não está só ligado a uma visão científica biológica, ela está relacionada com o divino, com o sagrado. Então, há todo um respeito à natureza. Então, nessa cena, eles estão numa colina de dia, e o Meduse está com uma varinha, e ele fala para o menino: o que é isso? É patagon, uma erva.
O chá é bom para dor de garganta. Você não esqueceu. Tudo que pertence à natureza tem seu segredo. A terra tem seu segredo. A água, o fogo, a vida. Não se deve pensar que a água e o fogo são inimigos. Não, são forças da criação. Um precisa do outro para gerar a vida. Geram a vida. Está vendo isso? Aí aponta para uma formiga no chão. O que? A formiga? Se eu pousar, acaba. E depois? E depois? Tente fazer voltar de novo. O que eu posso dizer é que ninguém deve atingir a vida. Pois é, a única coisa que o homem pode, que não pode, é refazer. É preciso deixar a natureza seguir o seu curso e saber aceitar os seus rumos, sem choros ou gritos, porque ela não erra. Esqueça meu nome, mas nunca se esqueça disso. Então, essa é uma cena que ele vai falar dessa relação do homem com a natureza, né? E ocupando esse papel do dono. Então, a gente vê a força do griot que vai, de alguma forma, influenciar em todo o percurso da vida escolar do José Hassan. E aí ele vai para a escola, né? Tem umas cenas bem interessantes, porque ele é obrigado, como ele mora um pouco longe da escola, ele vai morar numa casa de uma senhora. E lá ele tem que lavar uns pratos, assim, né? Aí como ele estava atrasado para a escola, ele lavou de qualquer jeito. Só que a mulher chegou e falou assim, olha, lava o prato de novo que está mal lavado. E aí ele fica lá lavando os pratos e chega atrasado na escola. Aí ele fica de castigo. E quando ele fica de castigo, aí bota ele em pé assim, enquanto o professor está dando aula, ele tá lá, ele sai correndo, volta para casa, quebra os pratos da mulher e volta e fica na posição. Aí o professor pede para que ele entre e dá um exercício para ele fazer, que vem a seguir. Veja só. Senhor Hassan, qual é a diferença que existe entre cantar e cacarejar? Então, é uma atividade de definição, né? Então, você vai dizer, em geral, emprega-se a palavra cantar para pessoas, quando a voz exprime uma música. Minha avó, por exemplo, adora um cachimbo, gosta muito de cantar. Aí as crianças começam a rir. Silêncio! Os animais também cantam. As rolinhas, as coisas, os ventos, as chuvas, os rios, até as rodas das carroças. Mas existem também os verbos que precisam de ação de cantar. Se for um sapo, a gente diz que ele coacha. As rodas de uma carroça, aí ele fica pensando. Aí o professor completa. Rangem. Elas rangem. Quando a galinha põe um ovo, ela canta. Ou seja, cacareja. Muito bem, Hassan. Então, a gente vê que o Hassan, ele se sobressai na sala, né? Ele consegue fazer uma fala poética, olhar de um jeito diferente, diante de uma simples definição, de um exercício escolar que é uma mera definição, né? Então, isso é uma marca que ele traz desse griot. Depois, tem uma história de criança que também é bastante interessante, que é as crianças no pátio conversando. Eu vi tudo. Voavam, pareciam pássaros, mas eram zumbis, uns diabos. E você viu? Para ficar torto, de olhos virados para dentro? Tá maluco? Então tem todo eles têm umas ideias, umas fantasias e tal. E o menino fala, vou contar uma coisa, mas vocês não podem repetir, ouviram? O farmacêutico, a moça que mora na prefeitura, sabe? São feiticeiros. Os bequés são os diabos.
Quando chegam à noite, nem olhem. Apertem a mão com um pouco de terra e diga: sai para trás, Satanás, para trás. Ou seja, as crianças, quando contam, inclusive, as histórias, eles estão falando dos bequéis, dos brancos. Quem são os zumbis? Não são os negros, são os brancos. E aí, não conto mais, mas o Rodolfo, ele vai depois ficar irritado com essa situação, porque ele fica muito chateado quando o branco é colocado numa posição inferior ao negro. Porque ele, apesar de ser negro, ele acha que o branco é superior. Então tem toda uma discussão, mas aqui a gente vê na brincadeira, nas histórias, a marca de identidade. E por último, ele sai dessa escola, ele consegue sair dessa pequena escola e ir para a escola da capital. E nessa escola da capital, ele também vai encontrar uma série de obstáculos, né? Ele vai passar por uma redação, e nessa redação, o professor vai desconfiar, porque ele tem uma escrita tão diferente dos outros que ele vai ser acusado de plágio, né? Quer dizer que você escreveu sobre um velho homem chamado Meduse, seu pai espiritual, que o trabalho teria matado? E aí o professor lê o texto dele. Apesar do prazer de chupar uma cana, um canavial sempre significará para mim um lugar maldito, onde os negros cavam debaixo da chuva e murcham sob o sol que os devora. Esses negros esfarrapados, fedendo a suor e a excremento, se alimentam de farinha e rum, que uma noite morre numa tábua sólida, rente ao chão, numa cabana vazia e infecta. E aí o professor fala: esse dever não é seu, você copiou. Não, senhor, cale-se. Não sei de onde, mas você copiou. E aí vem toda uma estrutura depois, porque ele vai descobrir, o professor descobre que, na verdade, ele que é autor daquele texto. Mas a gente vê que o texto do José Hassan é um texto com crítica, com reconhecimento da sua identidade, e isso o torna diferente dos outros. E a gente percebe que essa forma de ser tem muito a ver com o contato que ele teve com esse griot, né? E sendo assim, acho que eu tenho uma pequena, eu fiz aí uma conclusãozinha, né? É possível observar que mesmo diante de uma tarefa tradicional de ensino, eita, estou desastrado. José imprime marcas de subjetividade em seu discurso a partir de uma memória construída na relação com o reminiscente griot Meduse, em decorrência da diáspora africana. O cuidado com as palavras e a seleção de imagens para definir os termos cantar e cacarejar, a leitura crítica que faz da realidade, é resultado dos diálogos que estabeleceu com os sujeitos do seu universo. Apesar da escola, a força da cultura oral estava impregnada em sua linguagem e na sua forma de ver o mundo, não impedindo assim que José deixasse de trazer os elementos poéticos e lúdicos retomados do discurso de Meduse, griot e domas, guardião dos conhecimentos da tradição oral. Concluímos que as experiências adquiridas por vínculos estéticos afetivos são capazes de ultrapassar os limites do objetivismo, que muitas vezes é expresso por uma cultura escrita que descontextualiza as ações vividas no presente e negam as ilustrações do passado. Nesse sentido, evocamos como princípio didático-metodológico a possibilidade de trazer a oralidade como chave de ensino para o ensino da literatura na escola. Isso significa pensar nos conteúdos, na filosofia, no modo performático de se abordar as grandes questões da literatura em seu processo interacional. É isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, vamos fechar mesmo com a minha fala, né, que se intitula Shine, uma leitura cruzada entre romance de Stephen King e o filme homônimo de Stanley Kubrick. Shine aqui é a tradução, né, do título em inglês, né, sobre o Iluminado, né, do diretor americano Stephen King, né, filmado em 1980.